A paz de Yahshua Mashiach seja com todos os amados irmãos. A paz de Yahshua, nosso Mashiach, amados irmãos. Gratidão, papai. Né? Gratidão, papai. E eu aproveitando aqui os irmãos, né, que criticam Yahshua, pai, né? Que significa Yahshua, né? Yah salva. Papai Yah salva. Papai Yah salva. Né? Papai Yahshua. Papai Yah salva. Gratidão por todos esses esclarecimentos, né, meus irmãos? Amados, nós estamos de volta. Nós vamos fazer o estudo hoje maravilhoso. Você vai ser muito esclarecido. Por quê? Porque aqueles que têm que ser esclarecidos serão esclarecidos. Verdade. Entendeu? Por quê? Porque já foi definido. Foi definido aqueles que vão subir com Filadélfia, né? E aqueles que estão inscritos no livro, conforme Daniel 12:1. Mas o teu povo escapará. Isto é, aqueles que estão inscritos no livro. E já em Apocalipse 13, já faz referência àqueles que estão destinados. Aqueles que estão destinados à prisão, irão para a prisão. Vão para a prisão. Qual prisão? A morte, né? Porque ali é uma prisão. Vão ser mortos pelo anti-Mashiach, né? Vão ser mortos ali pelo dragão, que é a morte. E aqueles que estão destinados à espada, né? Pela espada morrerão. Então, você vê que existe aqueles que estão destinados a serem arrebatados, né? Vivos, conforme aquele povo que vai ser livrado da tribulação, que vai ser uma prova sobre o mundo inteiro, e aqueles também que estão destinados, né, a passar pela tribulação, estão destinados. Então, quando nós trazemos a mensagem, esse não aceita agora. E hoje nós vamos ver isso no estudo. Eles não aceitam agora. Por que eles não aceitam agora? Porque já foram destinados por Yah, destinados a passar pela tribulação. E é esse o entendimento de quê? Sobre a predestinação, irmãos. A predestinação. As denominações evangélicas não aceitam essa mensagem de forma nenhuma. Mas como nós já vimos, quem faz o vaso é o oleiro. O oleiro faz o vaso e ele faz do jeito que ele quer. Da mesma forma que se diz, o vaso, por que você questiona o oleiro que te fez assim? A vontade é do oleiro e não do vaso. Então, amados, são esses os segredos de Yah. São segredos profundos. E a mente humana, ela não é capaz de desvendar esses segredos, porque os pensamentos de Yah são muito mais elevados do que os pensamentos dos homens. Verdade. E nós temos que entender isso. Muitas coisas nós não conseguimos, o ser humano não consegue entender, né? Por quê? Por causa disso, porque os pensamentos de Yah são muito mais elevados. Mas uma coisa é certa, a palavra, a escritura sagrada, ela diz sobre o quê? Os que estão destinados à prisão, quer dizer, à morte, vão para a morte. E aqueles que estão destinados a morrer pela espada morrerão. É o link com o quê? É o link com a vontade soberana, a vontade suprema de Yah. E aqueles que são esclarecidos compreenderão, porque já estão destinados também a serem o quê? Livres deste tormento que vai acontecer sobre essa terra. Estão livres, Yah o determinou. Então, aqueles que já estão inscritos no livro da vida do Cordeiro imolado antes da fundação do mundo, Yah já determinou que estes seriam poupados. Gratidão, papai. Gratidão. Nós vamos fazer um invocar agora, irmãos.
E você é convidado aí na sua casa, no nome de Yahushua, para que Yahushua penetre a sua vida, penetre a sua família. Eles tenham a porta aberta na sua casa para ele entrar e ter comunhão com você aí, aonde você está. No nome de Yahushua Mashiach. Você é convidado. Vamos juntos? Vamos lá. Ó Yahushua, ó Yahushua, ó Yahushua, ó Yahushua. Ó Yahushua, ó Yahushua, assim seja feito a vontade do Papai Yahushua. Gratidão, Papai, por toda a tua verdade, por toda a tua revelação no final dos tempos. Gratidão, Papai, porque os esclarecidos compreenderão. É verdade. Eles entendem a mensagem, mas aqueles que estão destinados ali a sofrer, a serem perseguidos, estes precisam fazer cumprir a tua vontade. Sim. E é por isso que nesse tempo eles não estão recebendo essa mensagem. Mas logo voltarão a ela, porque entenderão e serão esclarecidos que assim foi a vontade do Pai, assim foi a vontade de Yahushua forte e valente. Ó Papai, somos gratos a Ti por tudo. Fala conosco de forma audível, que a tua voz possa alcançar os quatro cantos dessa terra, trazendo esclarecimento e acolhendo as pedrinhas, Papai, que já foram pré-estabelecidas para adornar o teu templo celestial. Sim. Gratidão por tudo. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada família que estão agora ouvindo essa mensagem. Que tu possa abençoá-los e protegê-los, no nome de Yahushua, o Mashiach. E assim seja feita a vontade do Papai Yahushua. Grato a Yahushua, 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 grato a Yahushua. Assim seja feita a vontade do Papai Yahushua. Gratidão, amados irmãos. Muita gratidão. Gratidão por tudo, pela sua vida, por estar aqui conosco, mais esse estudo. E como nós falamos, muitas coisas a gente aprendeu a confiar e acalmar os nossos corações, né? Porque muitas coisas elas fogem do nosso entendimento natural. Né? Porque nós estamos hoje num corpo limitado, né? Esse corpo humano é limitado e é por isso que a palavra fala ali, Papai Yahushua foi feito menor, né? Do que os anjos por um tempo determinado. É o tempo que ele veio numa condição inferior no sentido de corpo, né? Um corpo inferior, não é mesmo? Uhum. Então, amados irmãos, quando a gente hoje está entendendo essas verdades, o que acontece? É um momento que a gente é grato, tá entendendo? É grato, porque se você está sendo esclarecido, você já tem meio caminho andado, né? Meio caminho andado. Por quê? Porque agora é um tempo seu de fazer a santificação sua, através do sangue do Mashiach, através de uma conduta reta, consertando as veredas, andando no caminho estreito, né? A gente tem falado aqui que não existe aquela mensagem de trazer uma data, né? Não existe uma data determinada para o arrebatamento, humanamente falando. Por isso que não vai ser revelado. Quando se fala ali a palavra que fala Yahushua não faz nada, né? No livro de Amós, não faz nada sem revelar antes a tua vontade, a vontade dele para os profetas. Não está falando que vai dar para você de mão beijada o dia e a hora, não. Entendeu? Está falando que vai acontecer. E isso já ficou determinado. Ele vai fazer um arrebatamento para Filadélfia e Sardes, vestes limpas.
E ele já fez cumprir Amós, né? Dizendo que ele vai fazer. Mas ele também diz que nós devemos ficar o quê? Vigilantes. Vigilantes. Por quê? Vigilantes. Orando em todo tempo. Vamos abrir essa passagem, irmãos? Vamos lá. Vamos lá em Lucas. Orando todo tempo para ter força de escapar, né, irmão? Exatamente. Onde está? Lucas 21, 34. Vamos lá. Presta atenção, irmãos. Lucas 21, 34 diz assim: cuidado. Olha aqui, Papai Alcha está falando. Cuidado, cuidado, cuidado. Para que os vossos corações não fiquem pesados pela devassidão, pela embriaguez, pelas preocupações da vida, e não se abata repentinamente sobre vós aquele dia, como um laço. Como um laço. Lembra do laço do passarinheiro? Sim. O Salmo 90, Sim. 91. Salmo 91 fala que nós não podemos ficar retidos no laço do passarinheiro, ele não vai nos dar o escape. Como um laço, pois ele sobrevirá a todos os habitantes da face da terra. E ele fala, versículo 36. Ficai acordados, portanto, orando em todo momento, para teres a força de escapar de tudo que deve acontecer e de ficar de pé diante do Filho do Homem. Eu já vi isso aqui, nós já falamos sobre isso, e teve irmãos aqui que já chegou criticando, falando que isso aqui é a vinda. Nossa. A vinda de Apocalipse 19, irmãos. Ou seja, são criancinhas mesmo, rapazinhos, não estão entendendo nada. Aqui está falando, irmãos, que vai vir uma coisa ruim, não é uma coisa boa, não. Vai vir como laço, uma coisa boa. Não, coisa ruim. E é essa coisa ruim que vai vir sobre a terra inteira. Vai vir sobre a terra inteira. E aqui ele está falando, para que tenhas força de escapar. Como é que eu vou escapar da vinda, né? A vinda maravilhosa ali de papai, em Apocalipse 19, que ele vai fazer justiça nessa terra e vai instituir um reino de paz e um reino de amor e um reino de justiça nessa terra. Como é que está falando aqui que eu tenho que ter força de escapar disso? Irmãos, aqui está falando do quê? Está falando do tempo de tribulação que em breve está por vir nessa terra. E está falando de escapar como? Escapar dessa tribulação. Escapar dessa tribulação, irmãos, está fazendo o link com Daniel 12:1. Vamos lá. Vamos. Daniel 12:1. Olha só. Daniel 12:1. Aqui, para você entender que isso aqui está falando de uma coisa profética para os dias nossos atuais, quando ele pega Daniel 11:40, fala assim, no tempo do fim, entendeu? No tempo do fim, começa aqui, ó, no tempo do fim. Quando chega no capítulo 12, versículo 1, ele fala, nesse tempo, quer dizer, no tempo do fim que ele acabou de dizer, no tempo do fim. Fala assim, levantar-se-á Micael, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos de seu povo. Se conserva junto dos filhos de seu povo. Será um tempo de tal angústia como jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Mas, nesse tempo, quer dizer, no tempo do fim, o teu povo escapará, fazendo um link com a passagem de Lucas. Olha aqui, Lucas 21, versículo 36. Lucas 21, 36, dizendo assim, ficai acordados. Portanto, orando em todo momento para terdes força de escapar. Esse é o link. Esse é o link. Escapar. Fazendo o link aqui com Daniel 12, dizendo assim, 12, versículo, aqui ó, 12, parte B,
12:1, parte B. Mas nesse tempo o teu povo escapará. Escapará. Você acha que é coincidência? Não. Não. Escapará, isto é, todos que se encontrarem inscritos no livro. Então aqui ele está falando escapará, fazendo um link com Papai Alcha falando em Lucas 21, 36, dizendo: ficai acordados, portanto, orando em todo tempo, em todo momento, para teres a força de escapar de tudo que deve acontecer e ficar de pé diante do Filho do Homem. Aí ficar de pé diante do Filho do Homem está aonde? Está em Apocalipse 14. Olha só, Apocalipse 14. Apocalipse 14. Vamos lá. Apocalipse 14:1 está dizendo: tive depois esta visão. Eis que o Cordeiro estava de pé. Viu ali a conexão para que vocês possam escapar de tudo isso que está acontecendo e estar de pé diante do Filho do Homem? Versículo 1, Apocalipse 14:1. Tive depois essa visão. Eis que o Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião, com os 144.000 que traziam escrito na fronte o nome dele e o nome de seu pai. Ok. As conexões aqui. Está mostrando claramente que aquele povo que anda com Micael, que anda com Micael aqui nessa terra, porque eles vieram em corpo humano. Quando fala se levanta para subir, irmãos. Exato. Voltar para a condição de honra lá em cima, porque eles foram rebaixados. Isso é um estudo depois que você pode voltar aqui nos vídeos para você entender, compreender, você que está chegando aqui agora. Verdade. Essa passagem, irmãos, está mostrando claramente, é o link com a passagem de Lucas 21. Quando fala Lucas 21, 36, Lucas 21, 36. Vamos pegar pelo 35. Diz assim: como um laço, pois, ele sobrevirá a todos os habitantes da face da terra. Isso faz um link com Daniel 12. Vamos de novo lá. Daniel 12. Daniel 12, versículo 1. Diz assim, 12:1, parte B. Será um tempo de tal angústia, qual jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Está mostrando aqui o quê? Uma tribulação no mundo inteiro. No mundo inteiro. E vindo como um laço. Exatamente. Entendeu? Como um laço. O mundo inteiro sendo laçado. Por isso que aqui em Lucas 21, 35 fala como um laço, pois ele sobrevirá a todos os habitantes da face da terra. Agora que vem a orientação, versículo 36. Ficai acordados, portanto, orando em todo momento. Por que é orando em todo momento? Ah, não, é porque tem um horário marcado, né? O horário marcado, o arrebatamento vai ser dia tal, do ano tal, e a hora vai ser tanto. Aí, essa palavra é para isso. Irmãos, essa palavra é para mostrar que não tem horário marcado. Verdade. Não tem dia marcado. Não tem hora marcado. Porque se tivesse, ele não ia falar para você ficar acordado, entendeu? Orando em todo momento, orando em todo momento. Você poderia fazer o concertinho ali alguns minutos antes do arrebatamento, né? Aí você vem arrependidinho, porque o arrebatamento vai ser 6 da tarde do dia tal. Aí você chega às 6 da tarde, eu vou conseguir pegar o trem. Eu chego aqui 1 hora antes, eu chego 17 horas, peço perdão, né? Eu vou ser imergido aqui na minha caixa d'água, aí um outro faz a imersão aqui na caixa d'água, pega, vai partir o pão asma aqui com o cálice, ele come e já
orou, se tornou arrependido e agora ele vai ser arrebatado tranquilinho. Nossa, né? que facilidade. É isso que está falando que vai ser nessa facilidade? Não. Ele está falando, Lucas 21:36, ficai acordados, portanto, orando em todo o tempo, para teres a força de escapar de tudo que deve acontecer e de ficar de pé diante do Filho do Homem. Ou seja, irmãos, isso aqui mostra claramente que com Iau não se zomba. Verdade. Entendeu? Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Não se brinca com Iau. Isso aqui, se você entender que você estaria passando a perna em Iau, fazendo isso. Por quê? Porque você descobriu o dia do arrebatamento e você comentou com todo mundo. Aí aparece esse montão de arrependidos, né? Sim. Montão de arrependido. Aí vai e o que acontece? Aí frustra. Não vem o arrebatamento. Aí a prova que é uma falsa conversão, a prova que aquilo ali é uma falsa conversão, é que ninguém persevera, não se mantém naquele estado de santidade. Logo, volta para as práticas que ele estava fazendo. Né? Prostituição, adultério, ali vivendo uma vida egoísta e etc. Né? É verdade. Aí você mostra claramente que com Iau não se zomba, Iau não deixa ser zombado. Verdade. Por isso Papai Iau está falando aqui, olha, vai ser a partir do momento que se cumprir o ministério de Filadélfia nesta terra, e esse é o tema do estudo de hoje, vai acontecer a redenção, vai acontecer a ascensão de Filadélfia, Sardes, vestes limpas, sem hora marcada. É verdade. Completou o tempo, e ali está falando, depois que completou o tempo, vai acontecer a qualquer momento. Então, mantenha sóbrio, vigilante, orando, santificando, vigiando, desviando o seu pé do pecado e os seus olhos do mal. Isso é o esforço, né? Esse é o esforço, porque a qualquer instante vai acontecer a ascensão de Filadélfia e Sardes, vestes limpas. Exato. Eu queria ainda mais uma vez firmar isso. Por quê? Porque brota, data, entendeu? O tempo todo. Mas na insensatez de não compreender e não dar ouvido à voz do Espírito. É verdade. Não estão dando atenção e nem observando, né, o Espírito dizer à igreja. Então, vamos ficar agora nesse estudo. Nós vamos começar agora o estudo, né? Mas eu precisava falar aqui com os irmãos mais uma vez aí teve datas aí que foi marcada, e mais frustrou, falando que não podia passar Israel, teria que o arrebatamento acontecer antes do aniversário, né? De 74 anos de Israel, né? Então não podia acontecer. E é porque não sabe, porque considera o período de tribulação como 7 anos. Então se pegou 74 e 7 deu 81. Aí se frustrou no quê? Na profecia de quê? A profecia do Salmo 90, que o tempo de uma geração é de 70 a 80 anos, e você colocar ali que a figueira brotou no dia em maio de 48, você teria aí a geração findando, né? Um prazo findando em 80 dias. Mas como não foi feito aniversário de Israel e não pode ser agora uma tribulação de 7 anos, mostrando que a interpretação das denominações está errada.
está errada, entendeu? E é isso que nós vamos falar hoje. Não poderia ser isso, entendeu? E hoje nós vamos ver isso de forma detalhada. Gratidão. Gratidão, papai. Por quê? Porque não é a escritura que está errada, é o intérprete que estava equivocado, entendeu? E faz a referência com o quê? Faz a referência com José no Egito. O sonho de Faraó, vieram muitos magos, muitos intérpretes, se apresentaram, muitos sábios, né? Segundo os próprios olhos, né? E ninguém conseguiu dar uma explicação convincente do sonho de Faraó. Mas tinha um, que nesse estava o espírito de Iau. Verdade. E ele trouxe o quê? Exclusivamente uma interpretação totalmente diferente de todos os outros magos, sábios, segundo os próprios olhos da terra do Egito. Verdade. Ou seja, a interpretação dele era exclusiva do Espírito. Entendeu? Muito tremendo. Então, essa no final dos tempos, como tudo se repete, é a mesma coisa. O entendimento, irmão, e a explicação da palavra se faz por aquele que é enviado no final dos tempos para trazer de forma unânime, entendeu? Única. Ele traz unânime com Iau, porque é Iau que o enviou. Então é ele e Iau. Tremendo. Como boca de Iau, fazendo o link com Daniel 12, Micael, que se levantaria da terra. Tremendo. Junto com o povo que anda com ele. Por isso que se consegue. Né? Aí fala assim, aí eles saem e vão estar o quê? No Monte Sião. Então, essa palavra, irmãos, é para você que está aí frustrado, que está aí desanimado, que ouviu, pôs crédito naquele que trouxe os nomes, porque o objetivo era ele trazer os nomes e observar aquele que viria, porque aquele que viria traria o entendimento. Verdade. Ou seja, aquele que trouxe os nomes, ele está restaurando quem? A era de Sardes. A era de Sardes, ele trouxe os nomes. E aquele que viria em seguida como a próxima era, traria o quê? A restauração da igreja. Isso. A restauração da igreja seria pelo mensageiro de Filadélfia. Ok, amados irmãos? Então isso aqui é uma introdução para você entender que muitas das vezes não é a profecia. Agora fala, não, agora você pega a Bíblia e queima ela. É mais fácil você queimar quem interpretou errado. Entendeu? Com certeza. Porque a escritura, irmãos, ela se cumpre. Por quê? Porque Iau, ele que é o autor da escritura. Está entendendo? Aqui tem livros na Bíblia. Uma coisa é Bíblia, outra coisa é escritura. Entendeu? Você tem que saber distinguir o que é escritura do que é Bíblia. Entendeu? Na Bíblia tem muitos livros ali que são simplesmente fermento, que não estão ali o espírito de Iau. E isso foi uma montagem. A Bíblia foi montada pela quem? Pela mulher de Tiatira, né? Pela mulher de Tiatira, a Igreja Católica. E isso você precisa compreender, tá bom? É verdade. Nós estamos convidando vocês para participar do nosso Telegram. Por quê? Porque no Telegram você vai ter acesso a todas as ministrações presenciais. Nós nos reunimos aqui em Belo Horizonte como uma igreja, entendeu? É uma igreja que não tem templo
construída por mãos humanas. Nós temos aquilo que nós restauramos nas veredas antigas de Jeremias, voltamos ali para aquele tempo dos apóstolos. Nós nos reunimos em casa, não tem dízimo, não tem obrigação de oferta, nada disso, irmãos, nada disso. Temos um estudo falando sobre dízimo e oferta, que é uma representação de pessoas, né? E o dízimo e oferta não era dinheiro, era o que na antiga aliança? Alimento, fruto da terra. E ele tinha uma função, o dízimo e oferta, era manter as viúvas, os órfãos e os estrangeiros, para que eles pudessem ali sobreviver. Enfrentando um período de tribulação. Exatamente. E faz link com o quê? Faz link com os filhos de Eli. Os filhos de Eli, sumo sacerdote, eles tomavam do povo ali o quê? Os dízimos e as ofertas do campo para eles mesmos, fazendo link com o final dos tempos. Esses que estão aí nas denominações tomam, entendeu? E a exortação é para eles, a exortação é para esses administradores. Por quê? Porque eles estão roubando Dial. Não é o povo que está roubando Dial, não. É esses administradores infiéis que estão roubando Dial. Isso fique bem claro no nome de Yahshua. Nós vamos pegar aqui, irmãos, primeiramente, eu preciso trazer um esclarecimento para vocês a respeito da questão de corvo e de águia. Vamos ver. Tá? Nós precisamos entender a diferença de corvo e de ave, de águia. Né? São aves, né? Mas uma é uma coisa, a outra é outra coisa. Nós vamos abrir em Ezequiel 17. Vamos lá. Ezequiel 17. Ezequiel 17. Olha só, Ezequiel 17, aqui na Bíblia Yahushalam, nós estamos na página 1501, ele fala sobre a alegoria da águia. A alegoria da águia. Isso aqui foi um escrito colocado pelo teólogo, tá? Ele colocou a alegoria da águia. Então ele fala assim, no versículo 1, a palavra de Yahweh me foi dirigida nesses termos: filho do homem, propõe à casa de Israel um enigma, sugere-lhe uma parábola, eis o que deves dizer-lhe, assim fala o mestre Yahweh. A grande águia, de grandes asas, de larga envergadura, coberta de rica plumagem, veio do Líbano e apanhou o cimo de um cedro, colhendo do mais alto dos seus ramos, e trouxe-o para a terra dos mercadores. Trouxe para a terra dos mercadores. Quando está falando isso, irmãos, terra de mercador, você lembra Babilônia. Babilônia é a terra dos mercadores. A terra dos mercadores é a Babilônia. Eu poderia fazer aqui muitos links para a gente poder falar sobre isso, mas eu ficaria o quê? Ficaria muito tempo, o vídeo muito longo. Mas o que eu quero que você entenda aqui, ó, as asas da grande águia, ela pegou e conduziu os israelitas, tá? Os israelitas é uma representação daqueles que são descendentes. No Brasil, por exemplo, na época, fugindo da Inquisição ali da Igreja Católica, veio para o Brasil de cada três brasileiros portugueses que vieram para o Brasil, um era israelita. Entendeu? Então, nós aqui do Brasil, nós somos basicamente descendentes dos israelitas.
que foram espalhados pela terra, foram espalhados para a terra. E aqui nós temos muito. De cada 3 portugueses, um era israelita que veio para o Brasil a partir de 1500. Tá bom? Muito bom. Então vamos lá. Voltando aqui. A Ezequiel 17:3. Eis o que deves dizer. Assim fala o mestrial. A grande águia de grandes asas, de larga envergadura, coberta de rica plumagem, veio ao Líbano e apanhou o cimo de um cedro, colhendo do mais alto dos seus ramos. Trouxe-o para a terra dos mercadores. Terra dos mercadores, ou seja, para a Igreja Católica, que é Babilônia. Babilônia. Então, para você entender Apocalipse 12, você vai ter que entender esse texto aqui. Ok? Agora vamos lá. Apocalipse 12. Apocalipse 12. Entendendo que é uma águia. É uma águia com grandes asas, plumagens, a plumagem, né? E tudo mais, né? Muito bom. Então vamos lá. Apocalipse 12, versículo 13. Diz assim: ao ver que for expulso para a terra, o dragão, isso aqui depois da guerra, né, irmãos? Que você viu lá. Micael estava aqui. Nós começamos o vídeo hoje falando sobre isso. Apocalipse 12:1. Ele juntou o seu povo. Daniel 12:1, perdão. Ele juntou o seu povo, permaneceu com eles e foram arrebatados. Vamos dizer esse termo. Na realidade, chama ascensão. Eles foram ascensão. E com isso, eles saem e sobem. Quando eles sobem lá, eles vão guerrear com quem? Com o dragão, a antiga serpente. Entendeu? Satanás e seus anjos, que estão nos lugares celestiais, conforme Efésios capítulo 6. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados que estão nos lugares celestiais. E é eles que estão respondendo às orações em nome de Jesus, né? De Jesus, em nome de Deus. Exatamente. Nós temos um vídeo aqui falando sobre o administrador infiel. Aí quando eles sobem, eles vão guerrear e vão lançar o dragão com seus anjos sobre a terra. E ai da terra. E do mar. E do mar, né? Quer dizer, das multidões. Porque caiu, né? Aquele que é a morte, né? A morte. Então, quando a gente começa aqui, Apocalipse 12:13, fala: ao ver que for expulso para a terra, o dragão pôs a perseguir a mulher. Essa mulher aqui é a igreja, tá? Pôs-se a perseguir a mulher, igreja, que dera à luz o filho varão. Ela, porém, recebeu as 2 asas da grande águia. Olha aqui, ela recebeu as 2 asas da grande águia. E vai levar ela para onde, essa mulher? Fazendo a conexão com Ezequiel 17. Vai pegar essa mulher e vai levar à terra dos mercadores. Nossa. A terra dos mercadores. Aonde? A Igreja Católica, irmãos. A Igreja Católica. Vamos ver se é realmente Babilônia a terra dos mercadores? Vamos lá? Vamos abrir aqui, ó, Apocalipse 18. Como que álcool conduz tudo? Olha só. Olha só, Apocalipse 18, tá? Apocalipse 18. Quando a gente pega aqui Apocalipse 18, ele fala sobre a mulher. A mulher prostituta, Babilônia, né? Que virou moradia de demônios. Então, quando a gente pega 18:1, fala: depois disso vi outro anjo descendo do céu. Tinha grande poder e a terra ficou iluminada com a sua glória. Ele, então, gritou com voz poderosa. É o anjo que está fazendo a orientação. Exatamente. Caiu Babilônia, a grande. Ela tornou-se moradia de demônios, abrigo de todo espírito impuro e abrigo a todo tipo de aves. Aves. Viu que a mulher ganhou as asas da grande águia. Está falando assim, porque Babilônia
se tornou abrigo de todo tipo de aves impuras e repelentes. Mostrando aqui, irmãos, a conexão dos textos, ok? A conexão dos textos. Vamos continuar aqui, quando chega no versículo 9. Então os reis da terra que se prostituíram com ela e compartilharam seu luxo, chorarão e baterão no peito ao ver a fumaça do seu incêndio. Postados à distância, por medo do seu tormento, dirão: ai, ai, ó grande cidade, ó Babilônia, cidade poderosa. Em uma hora apenas, bastou para o seu julgamento. Versículo 11. Os mercadores da terra choram e se enlutam por sua causa, porque ninguém mais compra suas mercadorias. Nossa. Viu aqui? A águia levou, lá de Ezequiel 17, ele levou ali um grupo para onde? Para a terra dos mercadores. Terra dos mercadores. Babilônia. Terra dos mercadores. Agora você volta em Apocalipse 12. Vamos lá. Nossa. As conexões pelo papai que traz. Apocalipse 12. Vai falar assim, olha só. Apocalipse 12, 13. Ao ver que for expulso para a terra, o dragão pôs a perseguir a mulher, que dera à luz o filho varão. Viu? A igreja que ficou aqui, essa igreja babilônica, essa igreja das filhas de Babilônia e de Babilônia. Ela quem? A igreja. Porém, recebeu as duas asas da grande águia. Viu a conexão lá de Ezequiel 17? Recebeu as duas asas da grande águia para voar ao deserto, para o lugar que, longe da serpente, é alimentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. A serpente então vomitou água como um rio atrás da mulher, a fim de submergi-la. A terra, porém, veio em socorro da mulher. A terra fazendo a conexão com quem? Com a besta que levanta da terra, o falso profeta. O Papa. A besta que levanta da terra. A besta que levanta da terra. O falso profeta. O Papa. Da terra de onde? Dos mercadores. Da terra dos mercadores. Babilônia. A terra abriu a boca e engoliu o rio, que o dragão vomitara. Como o rio não atingiu a mulher, porque a mulher foi protegida pelas asas da águia, né? Por quê? Porque é a representação de um querubim. Para quem não sabe, querubim, ele tem 4 faces. Tremenda. Uma delas é a face de águia, em pleno voo. Em pleno voo. Então aqui está falando linguagem de sabedoria, tá, irmãos? Ele traz a referência, né? Em pleno voo. Em pleno voo. E fazendo um link, ele que conduziu e está protegendo. E levou para onde? Fazendo um link com Isaías 17. Levou para onde? Ezequiel 17. Ezequiel, perdão. Levou para Babilônia. Babilônia. Terra dos mercadores. Terra dos mercadores. Nós vimos aqui Apocalipse 18, que refere a quem? A Babilônia católica é o quê? Terra dos mercadores. É assim que essas escrituras conversam. E aí a terra veio em socorro da mulher. Quer dizer, o falso profeta, o que é o dono da terra dos mercadores, protegeu essa mulher que foi acolhida ali por eles, entendeu? Ela foi acolhida, esse movimento aí que nós estamos vendo, entendeu? Venha para o Egito, né? Que o Papa fala assim, venha para o Egito, aqui você vai ter alimento, você vai ser mantido aqui na integridade. Vocês aí das denominações, venha de volta para casa. Por quê? Porque é de volta para casa mesmo, porque os nomes são os mesmos, os deuses são os mesmos, o batismo na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo é o mesmo. Então venha para sua mãe. Aqui no link do descritivo você vai encontrar essa
essa entrevista do Papa na íntegra, tá? Que ele se coloca como José e convidando aos evangélicos que volte para o Egito. Ali vão encontrar alimento e também segurança. Esse é o link daquilo que nós temos falado, né, os irmãos, a respeito do final dos tempos, que as religiões vão ser unificadas e ali o Papa vai fazer com eles um pacto, uma marca. Assim seja, meus irmãos. Assista lá. Na expectativa dos evangélicos voltarem ao catolicismo romano, o Papa Francisco se coloca como José no Egito e a Igreja Evangélica como os irmãos de José. No tempo de vacas magras, José foi o governador do Egito. Gênesis 41, versículo 40. E diante da fome sobre a terra, José acolheu seus familiares para alimentá-los no Egito. Gênesis 45, versículo 16. Ou seja, e essa igreja vai ser conduzida pelo Antimachia de volta para a terra dos mercadores. Muito bom. Ali vai ser protegido. Ali vai ser protegida, irmão. Vai ser protegida. E é o tempo determinado de quê? Tempos e metade de um tempo. Que é o link com o quê? 1260 dias. Esse 1260 dias é diferente do primeiro. O primeiro, eu vou mostrar para vocês, vamos ver se eu vou conseguir nesse vídeo, a mostrar para vocês que aquele primeiro é o Ministério Filadélfia e o segundo é o Ministério do Antimachia. Ambos os dois ministérios, porque esse é conduzido pelo anjo da vida e esse é conduzido pelo anjo da morte, e foi dado para eles o mesmo prazo de tempo. Por isso que fala, aquilo que você plantar, isso você vai colher. O anjo da vida plantou vida e o anjo da morte plantou morte e vai ser lançado em breve no lago de fogo. Isso. E o outro é estabelecido lá em cima. Isso aqui, irmãos, é um segredo que está sendo revelado para você. Entendeu? Quando está falando aqui que ela vai ser alimentada, versículo 14, Apocalipse 12, 14. Ela, porém, recebeu as duas asas da grande águia para voar ao deserto, para o lugar que, longe da serpente, é alimentada por um tempo, metade de um tempo. A gente já sabe, 3 anos e 6 meses. Isso faz um link com o quê? Logo em seguida, Apocalipse 13, versículo 5. Olha aqui, Apocalipse 13, versículo 5, na mesma página. Diz assim, Apocalipse 13, versículo 5. Foi-lhe dada a besta uma boca para proferir palavras insolentes e blasfêmias, e também poder para agir durante 42 meses. 42 meses. Se você pegar o calendário lunar, é considerado 30 dias cada mês. Sim. Entendeu? Então, o calendário lunar, 30 dias a cada mês, você dividir, 1.200. Vamos falar assim, 1.260 dividido por 30 vai dar 42 meses. 42 meses. E é exato. 42 meses, irmãos, 42 meses. E estes, olha só que eu falei no início, Apocalipse 13, 10. Se alguém está destinado à prisão, irá para a prisão. E aqui a gente está falando da prisão como sendo local de morte. Sim. Com esperança. Com esperança. Representação do seio de Abraão, que eles vão ficar aguardando o quê? Que seja feito justiça a eles. Mas vai ser falado com ele. Mas vocês têm que esperar mais um pouco até que complete o número daqueles que, como vocês, foram mortos. Entendeu? Então, quando fala irá para a prisão, quer dizer, vai para a morte, que faz um link com a igreja de Esmirna. Entendeu?
Lá fala da igreja de Esmirna, olha, vocês vão passar por uma tribulação. Lá define 10 dias de anos. E ali ele fala, muitos de vocês vai ser lançado na prisão. Ele está falando assim, muitos de vocês vão morrer. Exato. Entendeu? É uma forma de sábio. E ele continua dizendo, se alguém deve morrer, morra pela espada, né? Se alguém deve morrer pela espada, pela espada terá que morrer. Fazendo um link com a passagem que ele acabou de falar, vai destinada à prisão. E a prisão é morte. Exato. A prisão é morte. O texto aqui está falando no versículo 10 que a prisão é morte. Se alguém está destinado a morrer pela espada morrerá. Isso aqui, irmãos, quando está falando de 42 meses, tá vendo? 42 meses que está em Apocalipse 13, 5, está falando assim, foi dado uma boca para proferir palavras insolentes e blasfêmias e também para poder para agir durante 42 meses. Isso está fazendo um link, sabe com quem? Está fazendo um link com Eliseu. Um link com Eliseu. 42 meses. Nós vamos lá no livro de Reis. Segundo Reis. Vamos lá. Segundo Reis, quanto, irmão? 2:23. Segundo Reis, 2 quanto? 2:23. Segundo Reis, 2:23. Olha só. Segundo Reis, 2:23. Diz assim, ó. Eliseu de lá subiu a Betel. Ao subir pelo caminho, rapazinho é uma criança homem, tá? É uma criança homem. Não se usa o termo rapazinho para mostrar que já tinha idade, não. Tá falando que era uma criança ainda, um jovem, entendeu? Versículo 23. De lá subiu a Betel. Ao subir pelo caminho, uns rapazinhos que saíram da cidade zombaram de Eliseu. Zombaram dele, dizendo, sobe, careca, sobe, careca. Sobe, careca. A gente já fez esse estudo, nós temos lá transferência de autoridade. Elias é a representação de quem? Ial, forte e valente, que antes se chamava Ialcha. E ele transfere o manto e transfere a missão para quem? Para Micaial, né? Que é a representação de Eliseu. Isso. Ok? Vamos lá. E Eliseu é uma representação de Micaial no final dos tempos. Isso. Então aqui está mostrando que ele estava subindo de Betel. Ao subir pelo caminho, uns rapazinhos que saíram da cidade. Aqui, irmãos, está falando linguagem profética. Uns rapazinhos que saíram da cidade, saíram da cidade. Faz um link com a passagem que fala assim, sai dela, povo meu. Lá mesmo, Apocalipse 18. Entendeu? Fala isso. Vamos lá, Apocalipse 18. Apocalipse 18. Vocês estão compreendendo, irmãos? Estou tentando fazer num vídeo só essa conexão, mas você que talvez chegando agora fique um pouco confuso. Eu sugiro ouvir mais de uma vez. Ó, se pegar uma Bíblia também e acompanhar, conforme e dando pause nos vídeos, dando né? Pause, você vai conseguir compreender o tempo, né? É verdade. Olha só, quando a gente fala aqui em Apocalipse 18, 4, Apocalipse 18, 4 fala assim, ouvi então outra voz do céu que dizia, sai dela, ó povo meu, sai dela, ó povo meu, para que não sejais cúmplices dos seus pecados e atingido pelas suas pragas. O que ele está falando aqui? Está fazendo uma conexão daquela passagem com Eliseu, que os rapazinhos tinham saído da cidade. É um link com saiu de Babilônia. Exatamente. Por quê? Porque ali não é simplesmente um livro narrativo da história de Eliseu. Ele também é um livro profético para o final dos tempos. Aquele que faz o papel como Eliseu, que recebeu o manto, recebeu também a missão de Elias, que é uma representação de papai Ialcha. Ok? Uhum. Tudo bem.
Então, quando está falando assim, sai dela, povo meu, sai da terra dos mercadores, sai de Babilônia, voltando lá para Reis. Segundo Reis 2:23. Segundo Reis 2:23. De lá subiu a Betel. Ao subir pelo caminho, uns rapazinhos que saíram da cidade zombaram dele. Zombaram de Eliseu, dizendo: sobe, careca, sobe, careca, sobe, careca, sobe, careca. Eliseu virou-se, olhou para eles e os amaldiçoou no nome de Iau. Então saíram do bosque duas ursas, duas bestas, duas ursas, duas bestas, duas ursas, duas bestas, e despedaçaram 42 deles. Despedaçaram 42 deles. Esse 42 deles está fazendo um link com Apocalipse 13, versículo 5. Olha só, Apocalipse 13, versículo 5, dizendo assim: foi-lhe dado uma boca, foi-lhe dado uma boca para proferir blasfêmias. Você viu ali que os rapazinhos, eles estavam zombando, de Eliseu com a boca. Exato. Eles estavam zombando de Eliseu com a boca. Agora, eles estão sendo perseguidos. Por quê? Está fazendo a conexão dos dois textos. Olha, diz assim, olha só, versículo 5. Foi-lhe dada uma boca para proferir palavras insolentes e blasfêmias, e também para poder para agir durante 42 meses. 42 meses com os 42 rapazinhos lá de 2 Reis. Está mostrando que aqueles rapazinhos que saíram de Babilônia, eles estão zombando daquele que Iau enviou no final dos tempos para trazer a mensagem da verdade. Eles se gabavam porque tinham saído de Babilônia, mas eles não estavam observando aquele que foi enviado, não teve respeito para com ele. E porque não tiveram respeito para com ele e nem observaram a voz do anjo, eles são lançados na grande tribulação, ou tribulação, que é tudo a mesma coisa. Exatamente. Que são 3 anos e meio, porque é referido ali 42 rapazinhos, dividido por 30, né? Vamos falar assim, dividido. Se você dividir por 12, se você dividir por 12 dá 3 anos e 6 meses. Se você multiplicar por 30 dá 1.260 dias. Entendeu? Você vai compreender os dois tempos. Os dois tempos. Primeiro, esse tempo aqui está mostrando que esses rapazinhos que estavam zombando de Eliseu faz um link com o final dos tempos. Aquele que está fazendo a missão. Exato. Que foi recebido. Ele recebeu o manto do seu pai. Recebeu ali a autoridade e ele veio para fazer, e ele está sendo zombado por aqueles que saíram de Babilônia. Exatamente. Por aqueles que saíram de Babilônia. E esses que saíram de Babilônia e estão zombando dele porque são orgulhosos, vão ter que passar pela tribulação. Por quê? Com Iau não se zomba. Onde que está isso? Isso está em Gálatas, capítulo 6. Gálatas 6, 7. Vamos lá. Gálatas 6, 7. E a sabedoria da palavra conversando, né, irmão? Porque ele poderia colocar ali o tempo do poder dessa besta de 1.260 dias. Isso, aí já não faria conexão, a gente passaria despercebido. Mas quando ele coloca 42 meses, que é o mesmo tempo, mas em outra forma de inscrição, ele faz o link com os 42 rapazinhos que zombaram de Eliseu e saiu 2 ursas, quer dizer, representação das 2 bestas, e vai comê-los, quer dizer, vai trucidá-los, né? Vamos lá, Gálatas 3... 6. 6. Gálatas 6...
7. Versículo 7. Vamos lá. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não vos iludais. Olha aqui. Não vos iludais. De Ial não se zomba. De Ial não se zomba. O que o homem semear, isso colherá. Quem semear na sua carne, da carne colherá corrupção. Quem semear no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Olha só, ele está falando, aquele que está dando ouvido ao mensageiro de Filadélfia, que é o anjo da vida, vai colher vida. E aquele que zomba dele vai colher na sua carne a corrupção, quer dizer, a morte. Exato. E aí ele continua, olha para você ver que lindo que é. Versículo 10. Por conseguinte, enquanto temos tempo... Olha aí. Olha aqui. Enquanto temos tempo, fazendo um link com o quê? Foi dado tempo. Foi dado um tempo para o ministério de Filadélfia, 1260 dias. É a primeira parte de Apocalipse 12. Exato. Para o antimachia é dado também o mesmo tempo. Mas para fazer conexão, ele não usa o termo 1260 dias, mas ele usa 42 meses. 42 vezes 30, que é o calendário lunar, dá 1260 dias, para ser justo. Exato. Ou seja, o anjo da vida vem selar, conforme Apocalipse 7. E o anjo da morte vem selar também aqueles que são sua descendência. Vamos lá, descendentes de Caim. Descendentes de Caim. Vamos lá, Gálatas 6, 10. Por conseguinte, enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos, mas sobretudo para com os irmãos. Para com os irmãos na fé. É coisa que eles não estão fazendo. Os rapazinhos ali, apesar de ter saído de Babilônia, eles estão o quê? Zombando de Eliseu. Zombando de Eliseu. E é isso que tem sido feito contra nós. Por quê? Porque eles nem prestam atenção no que nós estamos dizendo. Já estão zombando de nós e zomba de nós. Fazendo um link que são esses, aquela representação dos rapazinhos. E cuidado, cuidado. Logo, ele continua dizendo assim, ó. Olha só. Não vos iludais. Com Ial não se zomba. Não se zomba. Né? O que o homem semear, isso colherá. Por quê? Porque eles zombaram com a boca contra Eliseu. Agora o antimachias se levanta e com a boca zomba deles. Exatamente. O que o homem plantar, isso colherá. Eles zombaram de Eliseu. E agora Eliseu sobe. Ele é a representação ali, Eliseu, de Micael, que sobe. E quando subir, esses rapazinhos, que é o resto que não subiu, ele vai ser perseguido. Nós vamos ver isso em Apocalipse 12. É muito alimento de uma vez só, né, irmãos? Muito alimento. Mas é necessário, né? Para os irmãos acordarem, abrir os olhos. Apocalipse 12? Então aqui, olha, vamos lá. Que a gente fala. Quando eu era criança, vamos lá, onde que está? 1 Coríntios. Vamos lá. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Primeiro Coríntios 13, a partir do versículo 10. 1 Coríntios 13, a partir do 10. Vamos lá. Esse fica bom a partir do 10. Isso está ótimo. Mas quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Ou seja, agia como rapazinho. Agia como rapazinho. Por quê? Porque Shaul Paulo, ele esteve, antes de estar na igreja, ele estava na sinagoga. E perseguia. Ele perseguia a igreja, entendeu? Então ele está falando assim, olha, quando eu estava na sinagoga, eu era criança,
eu era rapazinho. E aí ele foi colocado numa grande tribulação. Por isso se fala. Por isso que de perseguidor ele se tornou perseguido. E isso faz link também a esses no final dos tempos. Faz o link nesses no final dos tempos. Por quê? Porque estão perseguindo o ministério de Eliseu, zombando dele, zombando de Eliseu. E Eliseu ali era um profeta de Iau. A boca de Eliseu falava conforme Iau queria que ele falasse. Verdade. Então, quando a gente leu a conexão ali do texto em Gálatas, está falando com Iau, não se zomba. E é por isso que está falando, o que você plantar, isso você vai colher. Zombou de Iau, viu que saiu o quê? Duas ursas e comeu ali, matou, trucidou aqueles 42 rapazinhos, fazendo um link para esses que estão zombando do ministério de Filadélfia e daquele que foi enviado. Exatamente. E aí, irmãos, olha só, Paulo fala, quando eu era criança, né? Olha só, versículo 10, versículo 11. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, né? Raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio de criança, fazendo um link com aqueles rapazinhos. Exatamente. Ou seja, apesar de ter saído de Babilônia, saiu da cidade de Babilônia, saiu ali das denominações, saiu da Igreja Católica, eles continuam com pensamento infantil e perseguem aquele que foi enviado, fazendo um link com o quê? Com Apocalipse 3:7. Vamos lá. Vamos. Apocalipse 3, versículo 7. Vamos pegar aqui um pouquinho mais na frente. Apocalipse 3, versículo 9. Apocalipse 3, 9. Aqui está falando da carta à igreja, mas inicialmente fala a carta ao anjo, né? O anjo de Filadélfia é a representação de Eliseu. Está entendendo? É a representação de Eliseu no final dos tempos. Então, quando ele começa a escrever aqui ao anjo, começa dizendo, versículo 7, olha só, ao anjo, né? Ao anjo, está em Apocalipse 3:7, ao anjo da igreja de Filadélfia, ao anjo. Então ele está escrevendo ao anjo, primeiramente ao anjo. E ele fala no versículo 9, forçarei os da sinagoga de Satanás, que se afirmam Ialdins, mas não são, pois mentem, e forçarei que venham prostrar-se aos teus pés e reconheça que eu te amo. Fazendo um link com Paulo, que ele era da sinagoga e era perseguidor. Fazendo um link com aqueles rapazinhos que saíram de Babilônia e estava perseguindo ali, zombando de Eliseu, que era careca, né? Ainda falando, sobe, né? Arrebatado, né? Sobe, careca. Então, mas com Iau não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Aqueles rapazinhos, apesar de ter saído da igreja babilônica e das filhas de Babilônia, eles tinham que ouvir e observar aquele que foi enviado e ter respeito para com ele. Ao invés disso, eles zombaram dele, e com Iau não se zomba. E eu falo com você que tem vindo aqui no nosso meio para zombar de nós. Cuidado, se arrependa e mude a sua conduta, porque é profecia que se você faz isso na carne, e é na carne que você vai colher corrupção, vai ser morto na tribulação, porque com Iau não se zomba. Essa é uma orientação aqui para todos que têm vindo contra nós, para nos afrontar. Por quê? Porque
não conhece a Escritura, não conhece as conexões e despreza o intérprete que veio no final dos tempos, como trombeta de Ial, como palavra de Ial, conforme Apocalipse 12:1. E aí, conforme as conexões que nós fizemos hoje, vai ficar, por quê? Porque está sendo destinado a morrer pela espada, conforme a conexão. Foi dado 42 meses, Apocalipse 13:5, para o antimachia, e dado uma boca para proferir palavras insolentes e blasfêmias, como esses têm falado contra nós. Aí eles vão ter que ouvir. E ali a palavra fala, o que foi destinado a morrer, vai ter que morrer pela espada, ou seja, pela palavra que proferiu, vai ter que morrer por ela. Exatamente. Então, amados irmãos, eu vou encerrar esse primeiro vídeo aqui, nós vamos fazer um outro, que eu vou destrinchar as duas partes do alimentar. O primeiro momento que a igreja é alimentada e o segundo momento que a igreja também é alimentada por dois personagens diferentes. Exato. E como nós vimos lá de Ezequiel 17, foi levada a águia, levou a mulher para onde? Para a Babilônia, para a terra dos mercadores. E ali ela é alimentada pelo falso profeta e protegido pelo antimachia. Isso fique para vocês bem claro. Mas tem um grupo de rapazinhos que nos persegue hoje, mas que vão ser convertidos pela nossa mensagem tão logo a gente for embora. E eu vou mostrar isso no próximo vídeo. Assim seja. Assim ok, seja. Amados irmãos? Nós vamos encerrar aqui para o vídeo não ficar extremamente extenso, mas eu vou dar continuidade no próximo nesse entendimento. E assim seja. Gratidão, papai. Gratidão. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Por Yahweh e por Yahshua. Por Yahweh e por Yahshua. Por Yahweh e por Yahshua. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Gratidão, amados irmãos, pela tua perseverança aqui conosco, entendeu? E os perseverantes, eles vão receber a vitória. Eles vão ser livres desta provação que há de vir sobre o mundo inteiro e eles vão ficar de pé diante do Filho do Homem. Então, que você receba essa palavra e se converta a seus caminhos. Você que tem nos perseguido, você tem ainda combatido o nosso trabalho, conforme a gente lembra a semelhança de Shaul Paulo, que ele fala, quando eu era criança, quando eu era rapazinho, eu perseguia, né? Ele era ainda sinagoga, perseguia a igreja, né? A igreja fiel, e ali ele teve que também pagar, né? Teve que pagar. Como que ele pagou? De perseguidor se tornou perseguido. E assim também esses que nos perseguem hoje, se não se converter conforme a palavra falando no tempo determinado, vão ter que se tornar também perseguido. Porque aquilo com Ial não se zomba, aquilo que você plantar, isso você vai colher. Exato. Entendeu, mas, amados irmãos? Gratidão pela sua vida e abençoe sua casa, sua família, no nome de Yahshua, e que você possa ouvir esse vídeo mais 2 vezes, no mínimo 2, 3 vezes, para que você compreenda. Pega e vai dando uns pausas, faz o resumo, volta e você vai ver, irmãos, que o papai está querendo falar com você, querendo se apresentar, se revelar para você, e é necessário aquele que tem ouvidos ouça a voz, né, do Espírito de Ial, que fala à igreja, né, irmãos? E se quiser falar conosco, né, irmão? Deixar o número nós vamos deixar aqui no número aqui, você vai procurar o irmão Shaul, né? Eu vou colocando aqui embaixo aqui o nome dele, ele chama Paulo, né? Nós chamamos Shaul, e ele aqui está colocando o telefone dele, né? DDD 31, o telefone dele aqui. Você pode chamá-lo no WhatsApp, ou se quiser também pode ligar para ele,
e ele vai te dar o suporte, a orientação e vai te explicar, inclusive, sobre o canal nosso aqui no Telegram. Nós estamos colocando aqui também o Telegram para que você possa pegar e ouvir, estudar as nossas ministrações presenciais que estão apenas em áudio. E tem irmãos preparados, né, irmão, para te ajudar, Exato. para te orientar. Tem aqui, conforme igreja, né, os obreiros atuantes estão trabalhando para que você possa ser orientado, porque é muita, a seara é muito grande, irmãos. É verdade. Né? E os trabalhadores estão aqui, foram preparados e vão poder instruir os irmãos, né, nessa caminhada. É verdade. Né? E a diferença de igreja para sinagoga, irmãos? Muito diferente. Você tem que entender que, como nós vimos aí, se foi corrompido a igreja babilônica, mas existe a igreja santa. Tá? Gratidão. A igreja santa é diferente, é uma igreja que essa igreja santa é que vai casar com Machia. E a igreja prostituta vai casar com anti-Machia. Esse é um estudo que nós ainda vamos continuar, né? Falando de Apocalipse 12. Ok, amados irmãos? Gratidão. E ao abençoe vocês, no nome de Yahshua Machia. Até a próxima. Até a próxima, amados irmãos. Um grande abraço. A paz de Yahshua. A paz de Yahshua.